Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 25/10/2025, os jogos que teremos nesse sábado da NBA. 5 partidas aqui que, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a gente tem muitos times vindo de back-to-back, partidas sem descanso. Isso pode afetar muito na análise de hoje, como aconteceu ontem no jogo entre Warriors e Portland. É óbvio que o Warriors é um time superior aos Blazers, mas a partida de back-to-back, a mobilização e o foco deles em cima do Denver Nuggets antes de enfrentarem o Portland fez total diferença. Bom, mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, meta de 120 likes para a gente entender que ainda vale a pena trazer vídeo para vocês no final de semana, porque na última temporada a gente identificou que ninguém assistiu os jogos dos finais de semana e a gente só trazia vídeo de segunda a sexta. Para a gente continuar trazendo vídeos aos sábados e domingos, a gente precisa ainda mais do que nos outros dias do like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Aqui no Sexta de Trade a gente faz análise, palpites e prognóstico dos jogos da NBA, sempre se baseando em números e estatísticas, de uma forma um pouco mais didática, incentivando vocês a estudarem para serem apostadores de um nível mais alto. Beleza? Tem link da BetWinner, cupom Sexta de Trade na descrição, e o nosso Instagram, @Sexta de Trade, também tem conteúdo exclusivo. Nosso grupo VIP está aqui embaixo, chamem lá, o contato aqui para vocês. Assim que vocês entrarem, vocês vão ter acesso ao nosso guia de como apostar contra e a favor de cada uma das franquias da NBA. Vai ter guia ali de over bola de 3, como trabalhar nessa categoria. Tem também o nosso guia com dicas para quem está começando nesse mundo das apostas e NBA. Bom, a gente tem aqui o Orlando Magic enfrentando o Chicago Bulls, e o Magic, que é a grande defesa desse confronto, vai estar cansada, porque eles jogaram ontem. Então a gente pode ter o Chicago Bulls, que tecnicamente não é um time espetacular e deve compensar a sua falta de eficiência ali, transformando um jogo técnico num jogo mais físico, para que eles possam ser competitivos e tirem vantagem ali da fragilidade defensiva do seu rival. Nos últimos dois confrontos entre Orlando Magic e Chicago Bulls, a gente teve uma média de 122 pontos feitos pelo Bulls, 128 feitos pelo Orlando Magic, o que dá uma média de mais de 239 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Na verdade, dá uma média aqui de 250, o que é ainda melhor para a nossa tip de hoje, já que a gente vai trabalhar com pontos, principalmente por conta do Chicago, que nos últimos 20 jogos eles fizeram 120,3 pontos, sofreram 114,6. É um time que acelera muito o jogo, traz jogos com muitas posses de bola por minuto e, de acordo com o recorte que eles apresentaram na primeira partida deles nessa temporada, eles vão manter esse ritmo intenso e, individualmente falando, eles não têm tantas peças boas o suficiente. Eles, que não foram uma das piores defesas da NBA na última temporada, mas estiveram quase entre as 10 piores, sofreram muitos pontos, porque esse número aqui é por 100 posses. Agora, quando a gente fala aqui de número de pontos mais brutos, aí eles foram um pouquinho piores, mas tudo isso justifica porque o Chicago Bulls foi um dos 3 times mais rápidos da liga. Quando você joga no ritmo rápido, gasta pouco relógio, tem muitas posses de bola por minuto, a tendência dos seus jogos de ser mais over é maior, principalmente porque o objetivo deles é tentar pegar a defesa rival desorganizada para poderem produzir pontos, principalmente na transição, eles que foram o segundo time mais rápido de toda a NBA. Então o nosso palpite aqui é simples, a gente vai trabalhar com over em pontos nessa partida. Vou deixar aí na tela para vocês, que o site da Bet365 não está dos melhores hoje, mas a gente pretende trabalhar com esse over porque a gente acredita ser o mais interessante. Beleza? Bora aqui para a próxima partida, Atlanta Hawks e Oklahoma City Thunders. O Hawks é como se fosse um Chicago Bulls melhorado, tá? Um time que joga no ritmo alto, tem a defesa quase entre as 10 piores, ataca melhor do que defende e mais acima de tudo tem jogadores um pouquinho melhores do que o do Chicago Bulls. Mas eles também vêm de back-to-back, estão cansados. Claramente o foco deles vai ser na partida de hoje, tentar se testar numa temporada regular, mostrar o quão bom vocês podem ser, é também ser competitivo contra os principais times do Oeste. No caso, teremos o Oklahoma City Thunder, o atual campeão, que apesar de estar desfalcado de J-Dubs, do Alex Caruso e de alguns outros jogadores interessantes, ainda conta com Shea, Chet Holmgren e outros jogadores que podem fazer esse Oklahoma ser favorito nessa partida, principalmente com mais partidas de descanso. Porém, o caminho que eu vou explorar aqui também vai ser em pontos. O Oklahoma City Thunder também joga no ritmo alto, então a gente tem 2 times de ritmo alto,
2 ataques com offensive rating ali a cada 100 posses de bola que produzem muito bem, uma defesa ruim e uma boa defesa desfalcada de defensores interessantes. O próprio J-Dubs é um defensor de perímetro muito bom, Jalen Williams, né? Temos ali também o Alex Caruso, que é um ótimo defensor, melhor defensor que vem do banco desse time, e com isso a gente tem margem para que o over aconteça. Geralmente o over, ele escancara, né, o back-to-back, na verdade, ele escancara um possível over contra o time que está cansado. Aí você vai falar, Léo, mas se eles estão cansados, eles também vão ter dificuldade de pontuar. Um pouquinho menos. Por quê? Apesar dessa equivalência ela fazer sentido, para você se defender contra os times da NBA hoje que jogam numa velocidade muito alta, costumam se movimentar bastante, você precisa estar em constante movimentação para não deixar ninguém livre para sofrer principalmente uma bola de 3 ou um ponto fácil embaixo do garrafão. Mas quando a gente fala de aspectos ofensivos, é muito mais possível você pontuar bem cansado do que defender. Porque se você tiver um bom jogador de mano a mano, você consegue espaçar a quadra com os outros 4, meio que descansando eles ali para simplesmente fazer um catch and shoot, receber a bola e arremessar, enquanto você deixa no mano a mano ali o seu principal jogador de mano a mano. E aí você faz um rodízio durante a partida. Agora é sua vez de atacar e a minha vez aqui de descansar, pensando que é um jogador atacando, 4 ali se movimentando o mínimo possível. Agora para defender não. Principalmente contra o rival que sabe que você veio de um back-to-back. Você vai ter que correr, vai ter que se movimentar e principalmente vai ter que fazer o movimento pós um erro de arremesso ou pós a conversão de arremesso de voltar em velocidade. Então, é muito mais complicado você defender, principalmente numa liga como a NBA. Quando a gente pega aqui o Atlanta Hawks nos últimos 20 jogos, eles sofreram 119 pontos, fizeram 119, dá uma média de mais de 238 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Agora, quando a gente pega aqui os últimos confrontos diretos entre essas franquias, mais especificamente os últimos 7, a gente teve uma média de 128,3 pontos feitos pelo OKC e 124 sofridos. E essa linha aqui ela foi superada no último encontro, no penúltimo não, mas foi superada aqui em todos os outros. Alguns por uma margem bem larga, para falar a verdade, alguns mais apertados, mas a grande maioria aqui um número satisfatório para esse over hoje, que como eu disse para vocês, estamos falando de 2 franquias que na última temporada foram muito rápidas, né? A terceira mais rápida da NBA e a quinta. Então é um cenário bem interessante para o over, principalmente com o Atlanta Hawks tendo muito poder de fogo, mas um pouco de dificuldade na defesa, principalmente por conta do Trae Young, que pode ser explorado. Beleza? Agora vamos falar de Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers. Pessoal, o mercado tá olhando esses 76ers com carinho porque eles conseguiram vencer aquele que para muitos era o melhor time da Conferência Leste, né? Boston Celtics. Só que esse Boston Celtics está muito fragilizado, defensivamente eles perderam muito. Porzingis, Jrue Holiday, Jason Tatum, Cornet, entre outros jogadores, e não conseguiram repor bem o suficiente. Então ali, para falar a verdade, pensando que o Embiid está... Cara, ele não consegue sair do chão. No último jogo ele não conseguia nem dar saltos mínimos ali. Foi uma das coisas assim, mais lamentáveis, porque você vê que fisicamente o jogador praticamente já era. Mas a gente está falando de um jogo que envolviam 2 times ruins. Essa que é a realidade. O Charlotte Hornets é um time ruim também? Também é. Mas é um time que tem mais ambições para essa temporada do que o Boston Celtics, que, na minha visão, já largou. A gente tem a possibilidade aqui do LaMelo Ball jogando seu primeiro playoff, por exemplo, muitas coisas acontecendo interessantes, além aqui de jovens jogadores que vêm chegando para esse Hornets, que pode fazer com que não eles vençam a partida, mas eles consigam cobrir um handicap de mais 8,5. Então vamos aqui para as formações e desfalques das franquias, tá? A gente tem Jared McCain e Paul George, principais desfalques, do lado ali do 76ers, e o Traydon Watford também como mais grave. A gente tem o Josh Green também, o Grant Williams, de fora do lado do Hornets, e sinceramente, eu acho o time titular saudável do 76ers bom. Embiid, Maxey, Paul George, Jared McCain e o Rookie, que também começou muito bem na sua partida de estreia no último jogo. Mas é um time que a gente não sabe se vai estar saudável, e mesmo que eles tenham aqui a presença do Embiid, eles têm a ausência do Paul George, do McCain, e o próprio Embiid em quadra também é uma incógnita. Acho difícil que ele dê um salto na taxa de usabilidade dele em relação à última partida. Então, eu diria até que o Hornets tem o melhor jogador em quadra hoje com o LaMelo Ball.
Então eles devem cobrir esse handicap. Quando a gente olha aqui os últimos 20 jogos do Philadelphia 76ers, eles tiveram dificuldades em várias coisas. Venceram o Boston Celtics, o Wizards e venceram também o Dallas Mavericks, mas perderam 17 desses 20 jogos. Não cobriu esse handicap de mais 8.5 em 19 deles. Só conseguiram cobrir aqui, no caso, contra o Washington Wizards, que era o pior time possível da última temporada quando a gente fala de leste. Na última temporada, o Philadelphia 76ers eles apresentaram números bem preocupantes, sendo a quinta pior defesa da NBA por 100 posses de bola, e ofensivamente eu não vejo eles podendo melhorar muito assim com o Embiid tão não saudável, e com seu reserva sendo um pivô tão antiquado para a NBA moderna, no caso o Andre Drummond, que é um cara ali pesado, que hoje em dia ele só tá ali realmente para descansar o Embiid, lembrando que o 76ers foi um dos 10 piores ataques da NBA na última temporada. Beleza? Antes de a gente finalizar o nosso vídeo com Memphis e Pacers e Nuggets e Suns, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Comenta aqui embaixo qual o seu palpite preferido da hoje, se vocês ainda acham que vale a pena a gente trazer vídeo nos finais de semana, se vocês gostam, se vocês sentiram falta na última temporada, porque é a melhor forma que a gente tem para medir isso que a gente pretende trazer para vocês. Tem também o nosso canal de cortes de vídeos mais curtos ali, shorts, vai estar aqui na descrição para vocês. E não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, a gente está com uma meta de 5 mil seguidores até o final dessa temporada. E por fim, não se esqueça, o nosso grupo VIP está com preço aqui especial e as vagas para você ficar até o final da temporada são limitadas, beleza? Seja membro do canal se você quiser apoiar o nosso projeto por um valor simbólico. A gente vai começar a partir da semana que vem a lançar vídeos exclusivos para a galera, sempre com conteúdo muito didático, beleza? Falando aqui de Memphis Grizzlies e Indiana Pacers, a gente tem o Memphis que ontem tomou uma surra, o Memphis que joga e deixa jogar, joga num ritmo alto, corre bastante a quadra, foi o ritmo mais alto da NBA na última temporada, e mesmo com toda essa velocidade, com muitas vezes desfalques de jogadores importantes na última temporada, como o Ja Morant, eles conseguiram ser o sexto melhor ataque por 100 posses de bola. Hoje, com ele cansados, a gente deve ter um jogo aberto, onde eles vão manter esse ritmo intenso, mas vão ter mais dificuldades para defender, porque eles vêm de um back-to-back e de um Indiana Pacers que você não sabe de onde vão vir os pontos. Os pontos podem vir de qualquer lugar, porque é um time que joga também de um jeito muito coletivo, e isso pode interferir no resultado hoje. O Indiana deve produzir bem em pontos, o Memphis tem a obrigação de produzir bem em pontos contra esse Indiana que tem um dos piores aproveitamentos em defesa de mano a mano na NBA, então mesmo uma partida de back-to-back o Memphis Grizzlies pode produzir. A gente tem aqui como objetivo trazer para vocês um over na pontuação, beleza? Bom, nos últimos 12 jogos do Indiana Pacers a gente teve 117.1 pontos sofridos, 123.4 feitos, considerando os jogos aqui de temporada regular, beleza? A gente teve uma pontuação muito alta nos últimos 3 jogos nesse tipo de categoria que eles tiveram, e quando a gente fala a respeito de Memphis Grizzlies, os números também são muito altos, 118.5 pontos sofridos, 117.9 nos últimos 10 jogos de temporada regular. Nos 2 jogos que tivemos nessa temporada, tivemos um mínimo aí de 250 pontos em todos, o que também chama bastante atenção, principalmente porque a gente sabe que eles perderam peças importantes, então isso é bem sintomático, tá? A gente deve ter um jogo bem movimentado, bem aberto, mas que eu acho que para essa transição do Memphis Grizzlies acontecer, o Ja Morant tem que estar à disposição. A gente não sabe se ele joga hoje. E a gente tem aqui o desfalque do Zach Edey, que eu considero interessante para nossa equipe, porque o Zach Edey é um jogador que deixa o time do Memphis um pouquinho mais pesado. A gente deve ter, com o Jaren Jackson Jr. muitas vezes jogando na posição de pivô, um time mais leve, até porque o reserva imediato do Zach Edey é o Brandon Clark, que também não joga hoje. Do outro lado, alguns desfalques que pode fazer o Indiana ter dificuldade de produzir pontos. TJ McConnell, Tyrese Haliburton e Nembhard, 3 jogadores muito importantes na armação desse time, não jogam hoje, mas ainda assim, contra o adversário cansado que produz muitas posses de bola para eles, mas também para os rivais, esse over deve acontecer. E para finalizar, vamos falar aqui de Denver Nuggets e Phoenix Suns. Aqui uma tipo que é mais para vocês ficarem de olho no ao vivo, tá? Porque quando o Denver tá bem, o Jokic dificilmente ele arremessa muito, tá? E ele é o jogador que a gente vai focar hoje. A gente espera aqui uma boa pontuação dele para essa partida, porque ele vai enfrentar um adversário muito favorável. Um Suns que também vem de back-to-back, um time que já se defende mal e vai se defender pior ainda se estiver cansado.
que na última temporada foi uma das 10 piores defesas da NBA, com o Kevin Durant na escalação. Imagina agora que eles perderam seu principal defensor. Eles foram a quarta pior defesa da liga naquela ocasião. O Phoenix Suns, nos últimos 10 jogos, foi extremamente vazado, tá? Eles sofreram aqui uma média de 122,6 pontos. Eles também foram derrotados aí para o Los Angeles Clippers ontem por 129-102, o que dá uma diferença de mais de 20 pontos média. Mas acima de tudo a gente tem um Jokic brilhando, ele vai enfrentar um Nick Richards ou um Mark Williams no garrafão, que eu considero de um nível muito baixo, tá? Então o Jokic pode produzir bem hoje. Ele teve média de 29,6 pontos nos últimos 10 confrontos contra esse rival, e ele que conseguiu aí pelo menos 25 pontos em 80% dessas partidas. Vão ficar de olho em pelo menos 25 pontos aqui do Joker. Beleza? Ele enfrentou hoje um rival que, quando a gente fala para jogadores de garrafão, costumou sofrer muito recentemente. Um time que, para centers, pivôs, que é a posição do próprio Jokic, foi o segundo time mais vazado da NBA na última temporada, e foram também aqui um dos times que mais cederam assistências para jogadores dessa posição na última temporada também. Em relação a rebotes, eles também foram top 10, até por isso a gente pode também, quem sabe, ter o Jokic brilhando no over PRA ou no over rebotes mais assistências somados apenas, caso vocês vejam que ele não está arremessando tanto nessa partida e está sendo um jogador ali um pouquinho mais coletivo. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, sempre buscando odds mínimas de 1,50 aqui no YouTube. A gente traz odds superiores lá no nosso grupo VIP. Confiram lá todas as oportunidades, os detalhes, sem compromisso, para ver se faz sentido para vocês ou não. Mais do que isso, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora fazer uma fezinha. Muito obrigado pela sua audiência. Falou!